To be or not to be. Ser ou não ser. Essa aula é para você iniciante, que está começando agora a estudar inglês. Você conhece o verbo to be? Você consegue montar frases com o verbo to be? Nesse vídeo, a gente vai conhecer e a gente vai entender por que essa construção básica é tão importante para a gente falar inglês. Are you ready? Let's go! To be or not to be. Ser ou não ser. Afinal, por que essa construção é tão famosa? A gente vai ver nessas aulas que o verbo to be é básico, mas é muito importante. Por que de ser tão importante? Você já está vendo aí no slide. Eu sou, eu estou. Todas as vezes que você quer utilizar, formar frases com essa construção, eu sou, eu estou, é o verbo to be que você vai usar. Let's see. Vamos ver na prática um exemplo para a gente entender melhor. Eu sou, eu estou. Quando você quer formar frases com essas construções, você vai usar I am. Forma contraída, I'm. É assim que se usa o verbo to be. Quando a gente se refere à primeira pessoa, né? I am, forma contraída, I'm. Nós vamos ver mais para frente as outras possibilidades do verbo to be. I am, I'm. Repeat, please. I am, I'm. Ok? Mas como que a gente usa uma frase com o verbo to be? Olha só, a gente tem esses dois exemplos. Eu sou cantora, eu estou nos Estados Unidos. Primeiro exemplo, eu sou cantora. Se alguém pergunta para você em português, o que você faz? Qual a sua profissão? Eu sou cantora. Uau! Eu sou cantora. Em inglês, você vai falar I'm a singer. I'm a singer. Olha que o A está até circulado, a gente vai ver já já por quê. Então, eu sou cantora, em inglês fica I'm a singer. Segundo exemplo, eu estou nos Estados Unidos. I'm in USA. I'm in USA. Repete os exemplos comigo para você praticar. I'm in USA. Você também pode falar I'm in United States. Vamos entender essa palavrinha que está circulada aí. Então, I'm a singer. No português, quando alguém pergunta, qual a sua profissão? O que você faz? Eu sou vendedora, eu sou cantora, eu sou professora. Em inglês, a gente teria que falar assim, eu sou uma cantora, eu sou uma professora. Precisa do artigo, uma. E é por isso que tem esse a, porque a, olha a pronúncia, ela não é o nosso a do português. Um pouco diferente, né? A. É o artigo uma. Ficaria em português, eu sou uma cantora. I'm a singer. Repeat, please. I'm a singer. Eu sou vendedora. I'm a salesperson. Eu sou médico. Ou médica, não tem diferença. I'm a doctor. I'm a doctor. Você só muda o singer, só muda a profissão. I'm a doctor. Eu sou professora. I'm a teacher. Eu sou dentista. I'm a dentist. E a sua profissão? Você sabe qual a sua profissão em inglês? Você pode procurar aí agora, no Google, por exemplo, ver a sua profissão e já forma essa frase sobre a sua profissão, a sua apresentação. Então fica, I'm a singer. I'm a teacher. I'm a teacher. Segundo exemplo, I'm in USA. Esse in que está circulado, ele pode ser em, nos, no, na, nas. Então, em português a gente fala, né? Eu estou nos Estados Unidos. Mas se você falasse, eu estou em São Paulo, também fica in. I'm in São Paulo. Eu estou na Europa. I'm in Europe. Então, essas duas frases a gente já resolveu. Repeat, please. I'm a singer. I'm in USA. Com essa construção, a gente já consegue fazer uma apresentação sobre nós mesmos. Olha só, então. I'm Erica. I'm from Brazil. I'm 39 years old. I'm married. Entender o que significa cada uma dessas frases. Come on. Let's see. É a última, né? A gente está começando com a última, na verdade. Married. Na minha frase latina, I'm married. Pelo exemplo, você já deduz aqui que é casado. Então, como se diz o estado civil em inglês? Se você for casado, você vai dizer married.
Vamos praticar a pronúncia das outras palavras. Solteiro, single, single. Casado, married. Divorciado, divorced. Noivo, a gente vai lá no último. Engaged. Se alguém perguntar, você é casado? Não, eu tô noiva. Então, em inglês, a gente fala I'm, verb to be, I'm engaged. I'm engaged. Você está noivo. A frase, no seu caso, vai ser engaged. E aí nós temos viúvo e viúva, que aí sim tem diferença, porque olha só, eu sou solteiro, solteira, casado, casada. Não tem diferença em inglês, a gente não faz essa flexão. Solteiro ou solteira, single. Casado, married. Divorciado, divorced. Noivo, engaged. Vamos para a pronúncia de viúvo ou viúva. Viúvo, você vai dizer widower. Viúva, widow. Montando a frase inteira. Repeat, please. I'm single. I'm married. I'm divorced. Pro último, tô noivo. I'm engaged. I'm engaged. Widow, widower, tem uma pequena diferença. Você vai usar aquele da primeira frase. Eu sou uma cantora. I'm a singer. Então vai ficar I'm a widower. Para viúvo, I'm a widow. A viúva. Let's see. Next. Vamos para a próxima? De onde eu sou? Quando alguém te pergunta, de onde você é? Em inglês a gente fala, where are you from? Where are you from? You. Where are you from? Como dizer de onde eu sou? Eu sou do Brasil. Eu sou de São Paulo. Nessas duas frases aqui a gente diz I'm from Brazil. I'm from Brazil. É assim que você diz de onde você é. I'm from São Paulo. I'm from Ribeirão Preto. I'm from Santos. I'm from New York. Então, quando alguém te pergunta de onde você é, where are you from? Você vai dizer I'm from. E aí? De onde você é? Where are you from? I'm from Brazil. I'm from São Paulo. And you? I'm from Ribeirão Preto. What about you? What about you? E você? Next. Let's see. Next. Próxima frase. Age. Age em inglês, idade. Como dizer a minha idade? Como eu já revelei lá no primeiro slide, eu tenho 39 anos. Então, como é que eu digo essa frase? Eu tenho 39 anos, 25 anos, 16 anos. Como é que eu falo a idade em inglês? I'm 39 years old. 39 em inglês, 39. I'm 39 years old. Ou você não precisa falar o years old. Você fala apenas I'm 39. I'm 39. 25. I'm 25. 16. I'm 16. E a pergunta, quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Então, uma observação aqui. Nós não usamos a palavra have para falar a idade. Então, em português, olha só, eu falo eu tenho. Em inglês, ter é have. Mas a gente não usa I have. Não! Esse é um erro grotesco em inglês. Eu tenho tantos anos. Você não pode falar I have. É como se você falasse eu sou, eu estou tantos anos. Então, I'm, faz a pesquisa aí. Você já pesquisou a sua profissão. E agora você vai pesquisar a sua idade. Como que a gente fala a sua idade em inglês? How old are you? How old are you? Well, I'm 39. What about you? What about you? E você? Então, olha só, você vai voltar lá no nosso primeiro slide, vai pegar aquelas 4 frases e agora você já pode falar sobre você. Pausa o vídeo agora, volta lá no início, caso você não tenha anotado. Sempre recomendo que você assista as aulas, fazendo as suas anotações para praticar. Agora você tem 4 frases para falar sobre você. Dá para colocar até mais uma. Eu sou a Erika. I'm Erika. Então vamos lá. I'm Erika. I'm a teacher. I'm 39. I'm from Brazil. I'm married. What about you? Você já consegue fazer essa apresentação sobre você? Agora nós vamos ver sobre ele ou ela. Como dizer na terceira pessoa. Como usar o verb to be na terceira pessoa. E para isso, let's talk about them. Vamos falar sobre eles. Pamela Johnson. James Will.
Lucy and Martha Smith. Eles vão me ajudar a explicar para você como é que eu falo. Ela é, ele é, elas são. Come on, let's go. Let's see this. Deixa eu pausar. A gente vai usar isso no nosso exercício. Ok. Ela é. How can I say this in English? She is. Forma contraída. She's. She is. Forma contraída. Repeat, please. She. Nosso exercício vai ser, você vai falar essas 4 frases sobre a Pamela. Você vai dizer, ela é a Pamela, ela é dos Estados Unidos, ela tem 29 anos e ela é casada. Como eu formo essas frases em inglês? Eu vou te dar 10 segundos e você vai formar essas frases. Please. Are you ready? Let's go. Ok. Pausa a aula, se não foi suficiente, ok? E agora nós vamos ver as respostas. Come on, let's see this. She's Pamela. She's from US. She's 29. She's married. Espero que você tenha acertado. Então é assim que a gente faz a apresentação sobre ela, sobre a Pamela. Second. Ele é. Ela é, você já viu que é she is. E ele é. He is. He is. Forma contraída, his. Novamente, vou te dar 10 segundos, você vai me falar. Ele é o James, ele é da Itália, ele tem 34 anos e ele é divorciado. E aí, você já sabe montar essas frases? 10 seconds for you. Come on. Ok, se for necessário, pausa mais o vídeo, ok? Importante. Vamos ver as respostas. He's James. He's from Italy. He's 34 years old. Pronúncia de 34. 34. He's 34 years old. He's divorced. Espero que tenha acertado. Se teve alguma dúvida, é normal. Caso seja a primeira vez que você esteja aprendendo sobre o verbo to be, a formação de sentença é mais complexa mesmo. Agora, se deu certo, good job. Very well done. Próximo e último caso. Como eu falo, elas são. They are. Forma contraída, there. They are. Forma contraída, there. Você já sabe o exercício. Vou te dar 10 segundos. Você vai montar essas frases. Please. Ok. Se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Se não, let's see. Let's check answers. Vamos ver se deu certo? Vamos checar a pronúncia. There, Martha and Lucy. There. Então, sem ser a forma contraída, a forma completa que a gente fala, full form, they are. They are. Quando você contrai, there. Se você já fez inglês antes, talvez você confunda com aquela palavra lá. Como que a gente fala lá em inglês é there também. A pronúncia é a mesma. Então, forma contraída de they are é there. Vamos para as frases, então. There, Martha and Lucy. These two girls. Essas duas meninas. Quem são elas? Who are they? Quem são elas? They're Martha and Lucy. They're from Korea. They're from Korea. They're 16 and 15 years old. Você viu que tem que fazer uma busca aí para saber a pronúncia dos números, né? They're 16 and 15 years old. They're single. Espero que tenha dado certo. Mais uma vez, com dúvidas, teve um errinho de frase, não se preocupe, é assim mesmo. Formação de sentença você vai pegando aos poucos. Vamos repetir mais uma vez esse grupinho aqui, porque essa pronúncia there é diferente, né? She's, his, bem mais simples. Let's go practice this. They're Martha and Lucy. They're from Korea. They're 16 and 15 years old. They're single. Ok, parabéns se deu certo.
E se não deu, também. Very well done. Gente, importante, isso não é elogio excessivo de professor. O mais importante quando você está estudando idiomas é praticar. Mesmo uma frase errada, ela é válida, porque é o caminho para sua memória aprender qual é a construção correta. Igual a criancinha, a gente sempre pensa na criancinha aprendendo a falar. Antes dela formar frases corretas, ela vai formar frases misturadas, é normal no processo de aprendizagem da memória, ok? Se você errou suas frases, não se preocupe. Logo, logo você vai estar mais falando de um modo mais automático. Vamos pro próximo? A gente vai ver rapidinho, eu estou. Nós já vimos que tanto eu sou quanto eu estou, a gente fala I'm. Apenas isso, é a mesma coisa em inglês. I'm. Proposta de exercício. Pausa a aula e tenta se apresentar. Faz aquela apresentação inicial para a gente praticar, fazer repetição. Lembra que repetição é sempre a chave do mistério. Pelo menos uma das para ajudar na sua aprendizagem. Então, lembra daquela apresentação? I'm Erica. I'm a teacher. I'm from Brazil. I'm 39. I'm married. E você? Pausa a aula agora e faz a repetição daquela apresentação. Ok? E agora nós vamos finalizar com eu estou. Temos alguns exemplos aqui. Na verdade, não eu estou, né? Nós temos alguns exemplos na terceira pessoa. Então, a Pamela está em casa. A Pamela está em casa. O James está no trabalho. A Marta e Lucy estão na escola. Eu não circulei aqui, mas preste atenção. Lembra no primeiro slide, eu estou nos Estados Unidos. I'm in United States. In. Lembra aqui para você falar em, no, nos, nas, in. Agora aqui a preposição é diferente, né? Eu estou em casa, eu estou no trabalho. Mas, Érica, no não era in. Preposição, algumas palavras elas são exceções. Então, já grava que a gente diz at home. Em casa, at home. No trabalho, at work. Na escola, at school. Ok? Então, vamos para as nossas frases. Pamela está em casa. Pamela is at home. James está no trabalho. James is at work. E as meninas, Marta e Lucy, estão na escola. Marta e Lucy are at school. Na apresentação da Pamela, a gente não usou Pamela, né? A gente falou she is. A gente disse she's Pamela, she's married, she's 29. Aqui também eu posso usar she is, mas eu sempre preciso de um contexto, né? Eu não vou falar ela tá em casa, mas quem é ela? Então, olha só, coloquei um contexto aí. A Pamela tá em casa. Pamela, she's at home. O pronome, ele sempre substitui o nome. Não posso, para eu dizer ela, quem está te ouvindo tem que saber quem é ela. Então, imagina que alguém disse assim, onde está Pamela? Pamela, she's at home. James, he's at work. Martha and Lucy, they're at school. E aí você diz, a minha mãe, my mom. E aí, onde a sua mãe está? Mãe, em inglês, você pode dizer my mom. My mom. My mom is. Sua mãe está em casa, no trabalho ou na escola? My dad. Meu pai. Seu pai está em casa, no trabalho ou na escola. Então, você pode formar essas frases sobre seu pai e a sua mãe para praticar. Ok. So, this is our class. Olha só, tem uma sugestão de exercício aqui. Fale sobre você. Talk about yourself. Talk about your family. Talk about your friends. Como eu acabei de dizer, a repetição ela é essencial, muito importante. É a chave para o sucesso em inglês. Então, eu recomendo que você pratique. Você pode escrever, você pode ler, você pode falar em voz alta, falar sem olhar. Quanto mais, se você é um iniciante, que nunca fez inglês antes, e o verbo to be, está começando agora com o verbo to be, é um desafio, faça esse exercício, ok? Vai ajudar bastante. E eu aguardo você na nossa próxima aula sobre verbo to be. Para a gente finalizar, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Como é que eu falo isso em inglês? Nós já vimos anteriormente, Hit the like button, share with your friends, and subscribe
to this channel. Bye bye.